Nós vamos ler alguns versos, não todos. Vamos iniciar no verso 10. Diz assim, ó, 15 de João, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. São estes versos, digam comigo. Amém. Amém. Esta é a Amém. mensagem bíblica da palavra de Deus trazida para nós nesta noite, seguindo a guia que Deus foi dando, nas palavras que o Senhor deu na oração para a serva de Deus, alguma coisa que o Senhor deu de conversar com vocês, da gente explanar algum assunto. E nessa noite é igual assim, quando amigos se encontram, um deles fala assim, eu quero tocar num assunto com vocês hoje, eu quero conversar uma coisa com vocês. Fala aí, como é que tá? Quais são as novidades? O que está acontecendo? Os amigos se encontram e cada um quer falar o que aconteceu com o outro. Igual quando nós contamos aqui o testemunho da irmã, que quando chegava na segunda-feira de manhã, os amigos se reuniam no refeitório e cada um perguntava uma coisa e queria compartilhar o que tinha feito no final de semana. E ela, como uma amiga sincera, contava para eles o que ela tinha feito e o que ela fazia no final de semana, contagiou uma daquelas pessoas. Talvez tenha contagiado mais, não sei. Mas um conta para o outro conta para o outro conta para o outro, e um indica o outro. Nós somos pessoas que fazemos isto. Nós queremos o melhor para nós. É óbvio que todo mundo gosta de coisa boa. Então, quando alguém me pergunta onde que tem esses dias num grupo aqui do prédio, a gente mora num prédio, perguntaram lá, alguém conhece um bom eletricista? Na hora eu lembrei do irmão que faz tudo que eu preciso de a parte elétrica aqui da minha casa. E eu já coloquei lá no grupo, esse rapaz aqui é justo, tem um preço bom e é um excelente profissional. E chamaram ele. Ficaram todos contentes com ele. Eu falei para eles, falem que fui eu que indiquei ele. Pus peso na palavra, na minha própria palavra para eles, né? Para que eles entendessem e para que aquela pessoa, aquele irmão, quando chegasse aqui e soubesse que tinha sido eu que tinha indicado ele também pudesse oferecer o melhor para aquelas pessoas, né? Vocês entendem isso? Que às vezes uma pessoa é tratada de um jeito quando o outro não sabe quem foi que indicou. E aí e outra pessoa é tratada de outro. Quando sabe, quem indicou? Foi fulano. Então tá. Vocês entendem isso? Que às vezes a tua palavra, a tua indicação, a tua recomendação tem peso. E esse peso é encontrado na amizade. É por causa da experiência honesta que nós vivemos uns com os outros, na sinceridade da palavra de Deus, no capricho que nós temos com as coisas santas. Eu não sei porque o senhor está trazendo outras coisas aqui, né, na explanação da palavra. Outras experiências. Eu tive uma experiência uma vez de um homem que eu participei de todo o processo de conversão dele. Ele era um homem muito rico e ele era de descendência árabe e ele se converteu. Ele foi congregar uma noite numa congregação que eu estava atendendo o culto, na minha comum, eu estava atendendo o culto. E quando chegou na hora da palavra, o Senhor me tomou em linguagem
brevezinho assim, pouquinhas palavras, sabe? Eu não era muito de ficar falando em línguas sem parar no púlpito, mas o Senhor me tomou em línguas assim, porque aquela noite foi necessário aquilo. E quando acabou o culto, ele, ele, a esposa dele, que era a nossa irmã, falou assim: irmão, o meu marido quer que vocês vão lá em casa agora. Agora. Eu falei, não, irmão, a gente nem combinou. Vamos, eu vou te visitar uma noite, eu vou lá, assim, assim. Tava na... Ela pegou o meu caçula que estava no colo da mãe Eliane e saiu correndo com ele. E aí nós tivemos que correr atrás deles, né? E eles foram embora com a nossa criança. Nós tivemos que ir para casa deles buscar o bebê. E quando nós chegamos lá, eles tinham feito pedido algumas coisas para comer. E aí ela falou assim: fala para ele agora. Pergunta para ele. O irmão William chegou aí. Pergunta para ele. Pergunta para ele, pode perguntar. Ele olhou assim para mim, cismado, assim, muito sério, muito fechado, muito sistemático. Era um senhor já. Falou assim, um senhor assim, de meio, idoso mesmo, para mais de meia idade. Falou assim para mim: o senhor fala árabe? Eu falei: não, não sei falar nada em árabe. O senhor não fala árabe? Eu falei: não, não sei falar nada em árabe. Aí ele olhou assim, baixou a cabeça e falou: não falei para você? Não falei para você? Aí ele falou assim: o senhor fala árabe sim. Eu falei: não, senhor, eu estou sendo sincero, não sei uma palavra em árabe. Né? Brinquei até, falei uma palavra lá em árabe, esfirra, sei lá, falei alguma coisa assim, brincando. Aí ele falou assim: porque na hora da palavra hoje, você falou árabe. Eu falei: o que foi dito para o senhor nessa palavra que eu falei em árabe essa noite? Aí ele falou: o senhor falou isso, 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 isso. Falou algumas coisas para mim. Deus fala coisa para mim. Coisa meu que eu tenho que entender, eu tenho que fazer. Enfim, ele se batizou, se converteu, veio para o caminho, veio servir a Deus. E, e o que eu queria contar para os irmãos é que nós ficamos muito amigos, muito amigos. E ele ficou assim com é, o coração mole, derretido, para recuperar o tempo. Ele ficou enfermo muito rápido, deu um câncer dele muito, muito rápido. Ele morreu logo até. E ele ficou entre nós pouquinhos meses. E nesse tempo que ele ficou assim, eu também trabalhava com um homem árabe nessa época. E ele um dia chegou em mim, me ligou, falou: vem cá, eu quero fazer negócio, eu quero fazer negócio com você. Aí eu fui lá, ele tirou um cartão de débito, um cartão de crédito, escreveu num papelzinho uma senha e falou assim: este é meu cartão, eu vi que você pediu coisa na igreja. Você pediu que tem pessoa porque precisa de alimento, precisa de coisa, de cesta básica. Vai lá e compra tanta cesta básica, tantos isso, tanto aquilo. Fez uma relação de coisas enorme, uma compra enorme. E aí era uma coisa assim que eu tinha que usar o expediente, o horário de expediente para eu ir. E aí eu fui falar com esse homem que eu trabalhava com ele e falei para ele, contei para ele essa história. Ele ficou me olhando assim, ele era bem incrédulo. Ele ficou me olhando assim. Aí eu peguei e falei assim para ele: olha, eu vou mostrar para você. Tirei o cartão do bolso e mostrei para ele o cartão. Aí ele olhou assim, o cartão, falou assim: esse homem fez isso? Ele leu o nome do homem, era um nome bem árabe assim mesmo. Ele olhou o nome do homem assim. Aí ele falou assim: mas ele me deu o cartão para eu fazer a compra. Eu preciso fazer a compra agora. Ele falou: mas como? Você vai fazer compra de que jeito? Com o cartão dele. O cartão dele? Falei: é com o cartão dele. Deixa eu ver. Aí peguei e demonstrei o cartão. Ele olhou, ele leu o cartão e olhou de um lado, olhou do outro. Falei assim: ué, mas esse cartão aqui precisa de senha. Como é que você vai fazer compra se você não tem a senha? Eu falei: quem falou que eu não tenho a senha? Você tem a senha? Eu falei: tenho. Tirei o papel do bolso e mostrei para ele aqui, ó. A senha dele é esse aqui. Ele bateu a mão assim na cabeça e falou: pelo amor de Deus, o cara deu a senha para ele. Não é possível um negócio desse. Vai fazer sua compra lá. Isso foi uma obra que aconteceu. É bem extensa, bem longa, mas eu estou contando só um recortezinho da obra, né? E para dizer para vocês assim que a amizade, segundo a palavra de Deus está nos mostrando aqui nessa noite, ela abre níveis de confiança, ela abre níveis de intimidade. Eu não sei se vocês perceberam que está escrito aqui, ó, continuação das últimas instruções aos discípulos, o capítulo 15. É o capítulo que fala da videira verdadeira, do pai ser o lavrador. E ele vai conversando com os discípulos e instruindo os discípulos pela última vez, eram as últimas instruções. Logo ele iria para a cruz. E ele estava desfrutando de últimos momentos com amigos. E ele percebeu que o ambiente ficou pesado,
ficou triste, ficou constrangedor, porque eles começaram a perceber que estava assim um clima de despedida. Quando um amigo vai embora, que todos gostam muito dele, todos ficam aborrecidos, todos ficam muito tristes. E principalmente algum amigo que não entende por que que o outro está indo. Por quê? Para que que você está indo? Foi por isso que Felipe perguntou: onde que o senhor vai desta vez que nós não podemos ir? Por que que nós não podemos ir junto? Se já fazem tanto 3 anos e pouco que nós estamos andando juntos contigo, e onde o senhor vai, a gente vai, onde o senhor dorme, a gente dorme, que o senhor come, a gente come junto, e agora o senhor vai para um lugar que nós não podemos ir, porque Jesus tinha falado isso para eles. Para onde eu vou agora vocês não podem ir, porque ele estava indo para a morte da carne. Eles não poderiam ir, não era a hora, não era chegada a hora deles, porque eles seriam os propagadores daquilo que foi ensinado para eles. Então chega nesse ponto aqui, o núcleo desta palavra, desse texto de João, que João escreve com requintes de detalhes maravilhosos, assim, do zeloso diálogo que Jesus estava tendo com todos eles, e abre um assunto muito interessante. Eu tenho dito isso para vocês para que o meu gozo permaneça em vós, a alegria de serem meus amigos, a alegria de mim permaneça em vocês, e a alegria de vocês permaneça em mim. E o meu mandamento é que vocês se amem uns aos outros. Continuem neste amor que nós desenvolvemos aqui nesses 3 anos e pouco de amizades, andando, aprendendo, estudando juntos, examinando as Escrituras e falando da palavra de Deus juntos. Aproveitem isso. Guardem esses mandamentos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém pode ter um amor maior do que este. Aí ele põe 2 pontos: de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. E é isto que eu vou fazer. Isso é incrível. Isso é o máximo. Isso extrapolou todos os limites da amizade. Nunca existiu um amigo que fizesse isso. Talvez um pai faça por um filho, uma mãe faça por um filho, por uma filha. Alguém tenha coragem, mas por amigos, sabe? E que, na verdade, ele estava ganhando aqueles amigos para serem filhos do pai, como ele. Então, amados irmãos, ele está expressando assim o nível mais alto de amizade para que a intimidade com Deus fosse cada vez mais e melhor aperfeiçoada. Ele estava aperfeiçoando o nível de amizade que havia entre eles, para que eles não ficassem sendo apenas amigos dele, mas que eles entendessem que ele estava apresentando para eles o Pai e que eles não ficassem distantes do Pai e não aceitassem aquele clima pesado, como se eles estivessem falando com um chefe, como uma pessoa fria e distante. Mas que aí ele explica isso para eles: olha, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu estou mandando, porque as ordens que eu estou dando para vocês são ordens que vocês, quando vocês cumprirem estas ordens, vocês vão entender ainda mais quão profunda é esta amizade que eu estou querendo ter com vocês. Eu não chamarei mais vocês de servos. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, porque não é da conta dele o que o senhor está fazendo. O servo não sabe o que o patrão faz, os negócios que ele faz, as contas que ele paga, as coisas que ele compra, o que ele quer, o que ele vai ter, o que ele vai perder, o que ele vai ganhar. Mas o amigo sabe, porque os amigos compartilham negócios, compartilham lucros, compartilham prejuízos, compartilham dores, compartilham alegrias, se convidam uns aos outros, dão-se a conhecer cada vez mais. O amigo de verdade tem prazer em desenvolver a sua amizade com o seu amigo. Tem prazer em confiar ainda mais. Olha, eu tenho uma coisa para contar para você que, puxa vida, ó, eu não vou falar, não falei para ninguém, mas para você eu vou falar. Por que que a pessoa tem essa frase? Ó, não contei isso para ninguém, não mostrei isso aqui para ninguém, mas para você eu vou mostrar. Você é a primeira pessoa que vai saber. É a amizade. Por isso que ele repete diversas vezes essa palavra. Já vocês serão meus amigos se fizerem isso que eu vos mando. Vocês não escolheram a mim, eu escolhi a vós para que vocês deem muito fruto. Tudo eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho feito conhecer. E ele vai justificando para os discípulos e para os apóstolos por que que ele está levando tão a sério aquela amizade entre eles. O que ele está fazendo ali naquele momento, transmitindo para eles o peso de ser amigo sincero, de não ser um amigo razoável,
um amigo mais ou menos, que na primeira oportunidade que ele tem é de fugir, ele foge, de enganar, ele engana, de negar, ele nega, de correr, ele corre, de não proteger, de não defender, de não ajudar em nada. Ele faz tudo o contrário. Ele sempre teve ali como um conhecido, porque tem níveis. Existem pessoas que eu conheço, existem pessoas que são meus conhecidos, existem pessoas que são meus amigos. Às vezes existem pessoas que têm amigos, isso é normal acontecer com qualquer um de nós, que são mais amigos, mais íntimos do que o irmão carnal. Existem irmãos carnais que são distantes um do outro, mas ambos têm amigos mais próximos do que um ao outro. A amizade é um sentimento que para muitos é estranho, mas ela é um dom de Deus. Ela nasce no Senhor Jesus aqui e ele explica por que ele está falando dessa maneira com eles. Eu estou explicando para vocês. Um servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, eu sendo o Senhor contei tudo. Eu sendo o Senhor falei tudo o que vai acontecer comigo. Eu sendo o Senhor revelei tudo para vocês, os segredos desta vida, o evangelho, o perdão, a misericórdia, o que vai acontecer com este mundo, o que vai acontecer com cada uma das pessoas, o destino das vossas almas. Eu falei tudo para vocês. Mas eu nem chamar vocês de servos, mas eu vou. Eu vou chamar vocês de amigos. Porque se vocês fossem só servos, vocês não saberiam o que faz o seu Senhor, mas vocês sabem o que eu faço. Neste mesmo livro, há 2 capítulos atrás, ele diz para os discípulos uma frase pesada e diz assim para eles: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou o mesmo. Aleluia. Está no capítulo 13. Ele diz isso para eles. Ele não abre mão de seu lugar de ser Senhor, de ser mestre, de ser professor, de ser uma pessoa altamente comprometida com a verdade e com o destino daquelas almas que estavam seguindo ele. Ele era responsável por aquelas multidões que acreditavam nos seus milagres, nas suas palavras, se derramavam aos seus pés e até o adoravam. E ele recebia adoração, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que aquela pessoa sabia para quem ela estava prostrada, diante de quem que ela estava prostrada. Mas intimamente, quando ele chamou os discípulos, para aqueles mesmos que ele falou, que vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor e fazem certo porque eu sou o mesmo, ele disse agora: eu não vou chamar vocês mais de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Todavia, eu vou chamá-los de amigos. É aí que está o ponto da palavra desta noite. Nós temos que falar um pouco mais, porque os amigos se abrem, os amigos falam, os amigos contam, os amigos querem compartilhar a novidade. Para que serviriam amigos se não fosse para compartilhar coisas que nós estamos assim felizes em estar acontecendo, ou tristes por estar acontecendo, ou atribulados porque está acontecendo? Compartilhar tudo. O amigo compartilha tudo: alegria, tristeza, traição, coisa ruim, coisa boa. O amigo tem um ouvido para ouvir, ele tem onde desabafar, a amizade tem peso, tem um peso. Eles têm liberdade, eles têm intimidade, eles podem conversar o que quiserem. Um pode apontar o defeito do outro. Olha, eu não gostei do que você falou, eu não gostei do que você fez. Olha, eu sou seu amigo, mas não faz mais isso não porque eu não gostei. O que que eu fiz? Você errou aqui, errou ali, errou aqui. Ou o amigo sabe que o outro está entrando num negócio que ele não devia entrar. Sou seu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Eu não gostei de você fazer aquele negócio ali. Eu não gostei de você ter entrado naquela coisa ali. Mas por quê? Porque você não é assim, você é uma pessoa boa, você é isso, você é aquilo, você não está vendo? Eu tô vendo de longe, eu estou vendo aqui que você vai entrar numa fria. Ali não é bom para você. E o outro considera, reflete, pensa e fala: puxa vida, o que ele está falando é para o meu bem. Agora eu estou vendo. Depois ele encontra com ele e fala assim: nossa, ainda bem que você me falou aquilo, rapaz. Por quê? Nossa, eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo daquilo, eu fiquei sabendo daquilo. Amigos se protegem, se blindam, se guardam um ao outro. Essas são expressões de amor. Nesta noite, esta palavra serena que o Senhor está mandando aqui para nós hoje, está contando para mim e para você que o Senhor quer te ouvir mais. Fale mais. Conheça mais Ele. Descubra mais a respeito deste amigo. Pesquise mais a respeito dele. Examine mais as atitudes desse amigo. Examine mais as escrituras desse amigo. As palavras que esse amigo falou. Desfrute do conhecimento da palavra como se você estivesse fazendo uma pesquisa a respeito das particularidades mais íntimas de um amigo. Ele está abrindo mão aqui de ser visto por cada um dos seus discípulos como um senhor.
como servos que querem saber coisas a respeito de seu senhor, mas não podem saber, porque o servo não recebe satisfações do seu senhor. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Vocês estão entendendo a diferença? É muito difícil a gente aceitar de que o senhor não seja senhor mais e de que eu não seja mais servo. Eu também não consigo concordar com isso. Mas entenda a palavra. O espírito que está dentro de você, a forma de você analisar as coisas do teu Senhor. Né? Você não vai deixar de ser servo, de ser serva de Deus. Ele não vai deixar de ser Senhor, como ele sempre é, como ele mesmo. Senão ele estaria se contradizendo se ele mesmo falou no capítulo 13: Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e fazem bem. Está escrito isso, e fazem bem, porque eu sou o mesmo. Isso quer dizer que se ele falou dessa maneira, é porque ele também aprecia o respeito, a solenidade, a gravidade com que nós tratamos o nosso assunto de nos relacionarmos com ele. Mas ele também não quer que isso seja um bloqueio. Ele não quer bloquear a gente. Ele quer nos dar acesso, mais acesso. Ele quer nos dar mais liberdade. Ele quer nos dar mais refrigério. Ele quer nos dar mais assuntos. Ele quer trocar palavras, trocar ideias, colocar mais sentimentos em nós, dar mais opiniões para nós. Ele gostaria de te dar mais opiniões. Ele gostaria que você vivesse um pouquinho mais segundo a guia dele. E ele está te oferecendo isso nessa noite. Esta palavra está trazendo aqui uma notícia muito boa para você. Acorda, abre teus olhos, abre teu coração e fala: Senhor, eu posso ter um pouquinho mais de liberdade? Pode. Eu posso falar um pouquinho mais sincero, assim. Não adiantou você não ser sincero totalmente, porque ele sabe quem é você. Ele sabe que faltou coisa, faltou palavra, faltou sentimento, faltou um pouquinho mais de abertura, faltou um pouquinho mais de coração rasgado. Ele sabe que faltou um pouquinho mais de coração mais aberto. Faltou um pouquinho, o teu clamor foi, na tua oração, faltou um pouquinho mais assim de intimidade. Respeito teve bastante, solenidade teve bastante, você teve muita solenidade, falou com muito respeito, mas faltou um pouco mais de intimidade, um pouco mais assim. Eu posso falar? Eu posso falar uma coisa aqui para o senhor? Pode falar, pode, pode. Sabe quando o empregado vai, o homem que varre o chão da indústria encontra com o presidente da indústria. E o presidente da indústria para e fala: Bom dia, meu amigo, como vai você? O homem dá com a vassoura na mão assusta porque ele conhece o presidente da empresa. Ele sabe que é um milionário que está falando com ele. Ou fala alguma coisa para mim aí. O que você gostaria que melhorasse aqui na empresa? O rapaz fala assim, olha, você fala, eu queria uma vassoura nova, sabe? E aquele homem perguntando para ele, não, aqui na empresa, quero que você me fale da empresa, o que você faria no meu lugar aqui, para melhorar essa indústria enorme aqui, que nós estamos aqui de milhares de funcionários. Você entendeu essa palavra? O Senhor olha para você hoje e fala assim, eu vou avaliar as tuas opiniões a respeito da obra que eu estou fazendo na tua vida, na vida da tua família, naquilo que está ao teu redor, na obra que está sendo configurada e construída ao teu redor. Tem gente aqui nessa noite que está participando de coisa grande, que está vendo coisa grande, mas não tem coragem de abrir a boca e de falar, porque parece que existem superiores, autoridades, pessoas que estão na tua frente, que podem fazer isso que você gostaria de fazer muito primeiro do que você. Mas o Senhor te fala para esta palavra, a diferença entre essas pessoas e você é esta, que elas que podem fazer não estão fazendo nada. Mas você que está com a vassoura na mão, se der uma opiniãozinha para esse presidente, para esse chefe, para esse alguém, para essa liderança, para essa pessoa que é arrogante, que não escuta ninguém, mas está te dando ouvidos nessa noite. Aleluia. As coisas vão melhorar bastante. Você entendeu? O Senhor não é arrogante. É só para te assustar. Essa palavra falou isso, mas o Senhor não é arrogante, não. Então ele não é arrogante. Já que ele não é, já que ele é humilde igual você, lembra que ele falou aqui no capítulo 11 de Mateus, ele falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está aflito, está atribulado, está na tribulação, está no sufoco, está na dependência da misericórdia, está demorando muito, está doendo demais. Então nessa noite o Senhor te encontra e fala assim, vem cá, vamos sentar nós dois aqui no chão, eu vou sentar no chão com você. Vou pegar o prato na mão com você, no chão. Vamos pegar a marmita no chão junto, nós dois aqui. Vamos sentar juntos aqui.
Eu vou te ouvir. Eu quero te ouvir melhor. A hora que você se levantar na tora para orar e você for prostrar para falar com o Senhor, lembra desta palavra e fala para o Senhor: Senhor, eu sou a mulher da vassoura, o rapaz da vassoura, que ninguém vê, que ninguém conhece, ninguém sabe que existe. Eu queria falar com o presidente hoje. Aí o presidente vai falar para você: pode falar, eu estou te ouvindo. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a mensagem da palavra hoje. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer para os discípulos. Logo depois disso, ele foi preso, manietado, açoitado, afligido e foi parar lá na cruz. Mas um pouquinho antes, ele deixou bem claro para os apóstolos: olha, nós somos amigos, hein, gente? Eu sou amigo de vocês. Vocês são meus amigos e eu sou amigo de vocês também. Fiquem firmes, porque o que vai acontecer daqui para frente vai ser muito difícil. Mas vocês não vão negar o meu nome. E eles não negaram. Sumiram, desapareceram. O instinto de preservação da vida é da natureza humana. Eles se preservaram a vida, se esconderam. Mas era até plano de Deus que isso se manifestasse neles, porque depois o evangelho explodiu nos quatro cantos da terra. Porque houveram homens que saíram pelo mundo afora, encorajados pelo dom de Deus, para pregar o que nós estamos pregando nessa noite, ouvir o que nós estamos ouvindo e falar o que está sendo dito aqui hoje pela boca do Senhor Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Juntos, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Santo, santo tu és, ó Pai. Bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus. No nome de Jesus Cristo, teu Filho Santo, amado, nosso Salvador e Rei. Nós voltamos agora, Senhor, prostrar a teus pés para agradecer por essa santa reunião, por esse santo culto de adoração a Ti, Pai. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos, o irmão William, a irmã Eliane, que o Senhor preparou para presidir hoje aqui junto de nós. Glória a Agradecemos Deus. pela vida da nossa irmã Elinai, que Glória a abriu a Deus. salinha para nós. Agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui conosco. Te agradecemos pelos louvores cantados, pela oração de súplica que o Senhor deu para sua filha, nossa irmã Mona Lisa. Agradecemos pela vida dela também, Senhor. Agradecemos pelos conselhos e principalmente pela palavra que o Senhor deu através do seu servo. Palavra que alimentou a nossa alma, que nos ensinou a ser mais humilde, nos chamou para ser amigos. Ó Senhor, ajuda nós, Pai, a praticar essa palavra, guardar no nosso coração. Senhor, faz de nós, Senhor, ser mais humilde, Pai. Querido Deus, nós te pedimos, Senhor, que nos guarde, nos proteja de todo mal, guarda nós nessa noite, que tenhamos uma noite de paz, de sono restaurador. Amém, Guarda, Pai. Senhor, a vida do teu filho, do irmão William, da família dele, da irmã Amém, Pai. Eliane. Guarda, Senhor, a vida da irmã Elinai, onde ela estiver, Pai. Dá um descanso para ela. Guarda todos nós, Senhor, aqui nessa linha. Cada um, cada alma que está aqui presente. Nós te pedimos, Senhor, por tudo e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. E vive e reina por todo sempre. Amém. 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 Glória a Glória Deus. a Glória a Deus, Deus. bendito Louvado o teu Deus. nome santo. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Deus abençoe, irmã Marlene. Deus abençoe muito. Isso, assim, meus queridos e queridas irmãs, irmãos. Eu queria abrir um espaço aqui agora, uma oportunidade para a irmã Patrícia Cândido Correia. Você quer testemunhar, irmã Patrícia? Dá tempo ainda, viu? Pode testemunhar, pode contar a obra que você quer contar para nós aí. Eu não tinha visto aqui no chat, porque já estava ocupado aqui com o violão, mas vendo agora, aqui não tem problema. Aqui nós somos todos livres, somos libertos. Não é uma liturgia, é onde Deus prepara.